Meus amados, esta noite eu ia pregar uma mensagem, mas não vou pregá-la mais. Nós iríamos continuar a exposição de Mateus. Pode guardar, meu filho. Muito obrigado. A exposição de Mateus, capítulo 1, falando hoje no versículo 5 sobre a graça no livro de Ruth, 4 capítulos de Ruth, mas nós vamos deixar para a próxima semana, porque eu estava ali e o Senhor me deu outra mensagem para pregar agora, então hoje não vai ter slide. Quem está acostumado com o slide do pastor, não tem slide hoje, porque a mensagem veio agora. Eu já tenho esboço aqui, mas veio agora. Talvez eu pregue hoje só para uma pessoa, não sei. Mas eu creio que alguém está precisando ouvir. Semana passada eu estava lá em Feira Nova, passei a semana orando para pegar uma mensagem, né? Lá era um tema de avivamento, e quando chegou na hora a mensagem foi mudada. E o resultado? O resultado de que terminamos um culto debaixo da glória de Deus, que teve gente que chegou em casa chorando. Jesus batizou 9 com o Espírito Santo, gente que há tempo que buscava o batismo do Espírito Santo não era batizado. Batizou o marido, a mulher, a sobrinha, uma tacada toda da família assim. Quando terminou o culto, a mãe do rapaz que era de outra igreja disse: pastor, eu vim hoje para esse culto. Estou feliz, mas só para ver meu filho e minha nora sendo batizados na mesma hora no Espírito Santo, que há muito tempo eles buscam. Então eu creio que Deus quer falar conosco hoje, assim, com um pãozinho, como diz alguém, descido assim, bem quentinho do céu. Quem tem Bíblia, abra em Salmos, livro de Salmos. Hoje vocês vão olhar na Bíblia, porque não vai ter slide, né? É ficar olhando pelo pastor e para a Bíblia. Se você quiser projetar, é a versão King James, a minha Bíblia. Salmo de número 91. Nós vamos ler versículos 1 a 4, somente 4 versículos. Aquele que vive na habitação do Altíssimo, ou que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso ou do Onipotente, desfrutará para sempre de sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do passarinheiro, ou do inimigo ardiloso, e da praga mortal. Ele te cobre com as suas penas ou plumas, e debaixo de suas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Até o versículo 4. Meus queridos, esse salmo é muito conhecido. Vocês talvez conheçam ele de cor. Muita gente coloca esse salmo na estante aberta, as páginas estão até amarelas da Bíblia, achando que ele vai trazer o Salmo 91 aberto na estante, vai espantar os maus espíritos. Isso é uma ilusão. Salmo 91, uma vez eu fui expulsar um demônio, e o irmão que foi expulsar comigo o demônio, ele não sabia ler. Aí ele disse: onde é que é o Salmo 91? Aí abriram, ele pegou, esfregando na cara do endemoniado: aqui é demônio para você. Eu digo: não é assim não, irmão, o demônio vai sair com a autoridade do nome de Jesus. Nem esfregando o Salmo 91 na cara do endemoniado. Mas esse salmo não é um fetiche, um amuleto que vai te dar sorte, mas os princípios que nós encontramos aqui em todo o Salmo 91 vão garantir vitória em várias áreas da nossa vida. Eu queria ver com vocês aqui 10 privilégios de quem habita na sombra do Onipotente, que estão nos versículos do 1 ao 4 desse salmo. Diga comigo: 10 privilégios de quem habita na sombra do Onipotente. Meus queridos, esse salmo foi escrito por Moisés no Êxodo, quando Moisés saía do Egito, guiando 3 milhões de pessoas em um deserto causticante. Não havia água, não havia mantimento humanamente falando.
animais peçonhosos, serpentes venenosas, escorpiões, deserto de sequidão. Moisés encontrou proteção em Deus e ele resolve escrever esse cântico de confiança em Deus, esse salmo demonstrando a proteção de Deus. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo aqui, nesse texto, era o lugar secreto do tabernáculo, o santo dos santos, aonde Moisés costumava habitar. Ele ia para o santo dos santos, ali a glória de Deus descia, ali a glória de Deus tocava no rosto de Moisés, o rosto de Moisés brilhava. Diáconos entrem em ação, no nome de Jesus. Você está entendendo, né? Qualquer diaconisa ajuda a irmã está precisando de ajuda. Pega o menino, balança, acalenta, né? E ajuda, porque a irmã está sozinha aí. Vamos, os diáconos da diaconisa, entrar em ação, ajudar a irmã aí. Amém? Se puder, deixa até ela aqui ouvindo a mensagem, você e ajuda aí, irmã. Glória a Deus. Vamos voltar para cá. Então, o lugar santíssimo do tabernáculo, o lugar santíssimo do tabernáculo, onde Moisés ia, Deus falava, a luz da glória de Deus brilhava, e ali Moisés encontrava proteção. E aí é que ele escreve esse salmo. Então nós vamos ver aqui os 10 privilégios daquele que habita na sombra do Onipotente. Porque aqui nós encontramos o Altíssimo, a sombra do Onipotente e o esconderijo. Então nós encontramos aqui o Altíssimo é Yahvé, o Eterno, Elohim. Inclusive a palavra aqui é Elohim. Nós encontramos a sombra do Onipotente e nós encontramos o esconderijo, né? O Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Se você for ler Colossenses, você vai ler que aquele que está em Cristo vive escondido nele. O texto diz: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E Paulo vai dizer, eu vou ler o texto aqui para não dizer errado, Colossenses capítulo 3. Paulo vai dizer o seguinte, Colossenses 3. Portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. Então, quem está escondido em Cristo, está se escondendo no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Onipotente, o Todo-Poderoso, te cobrirá com a sua sombra. Então nós encontramos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na proteção do crente. Mas a primeira coisa que eu vou encontrar aqui é que quem está escondido à sombra do Onipotente, ele tem descanso. Veja o que diz o versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um mundo cansado, em uma sociedade cansada, em um tempo em que a exaustão emocional, espiritual e física tomou conta do mundo. Nunca se viu tantas pessoas entrando em depressão, em angústia, em ansiedade, em estafa. Os consultórios psiquiátricos nunca estiveram tão cheios. Nossa cidade mesmo é recordista em questão de psiquiatria, inclusive para crianças. O que é isso, pastor? Querido, nós vivemos em uma sociedade frenética, o corre-corre dessa vida, as guerras, as lutas, o próprio ambiente espiritual carregado leva a nós nos desgastar, a cansarmos.
E eu sei que talvez você entrou aqui cansado, você está dizendo, pastor, eu estou tão cansado que eu vim para esse último culto. Depois desse culto, ou Deus fala comigo, eu vou tomar uma decisão, porque eu não estou aguentando. Alguns se tornam tão cansados que caem e se deixam vencer. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu vim aqui dizer que há descanso para a tua alma, há descanso para o teu coração, há descanso para a tua mente. Qual é o descanso, pastor? Habitar à sombra do Onipotente. A palavra descansar aqui quer dizer pernoita e permanece à sombra debaixo das asas e da proteção e do calor e do perigo, irmãos. Moisés estava cercado por dificuldade no deserto, serpentes, escorpiões, seca, fome, calor de dia, causticante de mais de 40 graus, frio de matar, de 0 graus, mas ele está escrevendo e está dizendo, eu estou no meio desse perigo todo, mas eu sei aonde há refúgio, eu vou correr para a sombra do Onipotente, e lá eu encontrarei descanso. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, eu sei que você está cansado. Eu sei que o cansaço está dominando a sua alma. Mas hoje eu te convido para estar à sombra do Onipotente e receber descanso, não apenas físico, mas espiritual. Paz em meio à tribulação, descanso em Deus, mesmo quando tudo ao redor está um caos. O que está na sombra do Onipotente encontra descanso verdadeiro para a alma. Sua alma pode estar um furacão, mas há uma paz sobrenatural de Deus para a sua alma. Há descanso para você. Pastor, voltei, vem cá, me ajuda a pregar aqui. O que é sombra, irmãos? O que é sombra? Sombra é projeção. Vem para cá, pastor. Para o pastor andar na minha sombra, ele tem que, para onde eu ir, ele tem que ir atrás. Então eu vou para cá, ele vai atrás. E a minha sombra está projetando nele. E a sombra dele está projetando em mim. Então quando eu ando com Deus, então eu sou projetado pela sombra dele. E o que é que a sombra dele traz? Descanso. São 10 privilégios. Então, veja o que é que o salmista diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está andando com Deus, habitando com Deus. Primeiro, ele recebe descanso, a sombra do Onipotente. Aí ele continua andando. Todo-Poderoso desfrutará sempre de proteção. Aí ele não só tem descanso, ele tem proteção. Aí depois, sobre o Eterno declara, ele terá refúgio. Ele não só tem refúgio, ele não só tem proteção, não só tem descanso, ele tem refúgio. Aí continua, ele é a minha fortaleza, ele tem força e fortaleza em Deus. Aí continua, nele está a minha confiança, ele recebe confiança. Aí continua no versículo 3, ele te livrará do laço do inimigo, ele recebe livramento. E no 4 ele diz, ele te cobre com as suas plumas. Aqui é a ideia da águia. Vem cá, pastor, não vai embora não. Se abaixa um pouquinho, que o senhor é um filhote de águia muito grande. É a ideia da águia, se abaixa, que está cobrindo o seu filhote com as suas penas. O texto está dizendo que aquele que está em Deus está coberto pelas penas de Deus. Vem o diagnóstico do médico, você vai morrer, mas ele está coberto com a pena de Deus. Vem a notícia mal, seu filho está nas drogas, nunca mais vai se libertar, mas ele está coberto com as penas do Todo-Poderoso. Vem a notícia, chegou o desemprego, mas ele está coberto com a sombra do Todo-Poderoso. Ele está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E essa noite eu vim aqui para dizer, essa é a sua posição. Se você é crente em Jesus, tem alguém entendendo? Dê um aplauso a ele. Primeiro, descanso
Então hoje receba descanso para a tua alma, receba alívio para a tua tribulação. Não há tribulação, não há guerra, não há luta que Ele não possa vencer. Ele traz paz e descansa a tua alma, irmãos. Descanso é aquela paz que excede todo entendimento. O que é que tira a nossa paz? A preocupação. O que é que tira a nossa paz? A ansiedade. O que é que tira a nossa paz? O medo. E tem muita gente que está ansioso, está com medo, está preocupado, está um furacão a sua alma. Aí Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Como assim? Não fique ansioso por nada. Contudo, sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus, com súplica e ações de graça, porque quando você ora, você confia, quando você agradece, você confia mais ainda. Aí o que é que acontece, Paulo? Aí a paz de Deus entra no meio, fica na porta do seu coração, como um guarda com espada. O texto quer dizer que ele dizendo, aqui você não entra preocupação, aqui você não entra diagnóstico médico, aqui você não entra problema, aqui você não entra crise, tudo pode estar um caos lá fora, mas dentro de você há descanso, porque você aprendeu a ir para a sombra do esconderijo do Altíssimo. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, tem descanso. Hoje Deus quer trazer uma unção de descanso. Porque tem gente que está fazendo o trabalho dele, o trabalho dos outros e o trabalho de Deus. Irmãos, faça a sua parte e deixe que o que você não pode fazer, Deus fará. Eu quero que Deus resolva o problema que eu estou tentando resolver. Se você quer que Ele resolva, o que é que você vai fazer? Você vai entregar na mão dele, você vai dormir na sombra do Onipotente, descansando, e Ele vai agir. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O problema meu e seu é que não descansamos. A gente passa a noite sem dormir, aí Deus não dorme. Aí fica você e Deus sem dormir. Deus não dorme, não tem problema, porque Ele é Deus. Mas se você ficar sem dormir, você vai ter problema. E quando você descansa e dorme, aí Ele age, porque Ele é o único que dorme no meio da tempestade, e quando se acorda, é para dizer, mar aquieta-te, vento acalma-te, né? Quem está habitando no esconderijo do Altíssimo é como Pedro. Herodes matou Tiago a espada e disse, guarda esse aí, a gente mata esse, no outro dia mata o outro. E Pedro estava guardado por 16 soldados, rapaz. Não sei que perigoso era Pedro, acorrentado, e a Bíblia diz que Pedro estava dormindo tanto que o anjo chegou, bateu na onda, acorda Pedro, e ele estava tão dormindo, estava pensando que estava tendo uma visão, uma alucinação, sei lá o que era. Irmão, se você soubesse que iam degolar a sua cabeça amanhã, você conseguia dormir hoje? Se a conta de luz está atrasada, você não passa a noite revirando no colchão para lá e para cá, nem dorme, nem deixa ninguém dormir. Confia em Deus, porque quando você dorme, Ele move o céu, Ele manda anjo, Ele fecha a boca dos leões, Ele abre o mar vermelho, Ele abre o Jordão, Ele faz as muralhas de Jericó cair, Ele faz o gigante tombar. Vamos essa noite para a sombra do esconderijo do Altíssimo. Ora manacanto, oremenereiço e acanta. Feche com seus olhos. Pai, eu oro por essa tua filha, por esse teu filho, por esse irmão, por essa irmã que entrou aqui, uma pilha de nervos, a ponto de explodir, vencido pelo cansaço emocional. Nesta noite eu sou intercessor por ele e por ela, e eu o empurro para as asas, para baixo das tuas asas de proteção, e eu declaro que ele e ela receberá descanso. Receba descanso de Deus, receba paz na tua alma, receba segurança, vai para baixo das asas do Onipotente, vai para a sombra do Todo-Poderoso e você vai ter descanso. Amém?
Glória a Deus. Agora, não só tem descanso não, irmão, tem proteção. Versículo 1, aquele que vive na habitação do Altíssimo, que mora lá, que vive lá nessa atmosfera do céu, descansa na sombra do Todo-Poderoso e desfruta de sua proteção. Quem está guardado em Deus, irmãos, quem é que vai atingi-lo? É como o menino, que era pequenininho, magrinho, e os outros meninos zombavam dele, batiam nele. E ele, tão inocente, apanhava. Um dia ele chegou em casa tão triste, e ele tinha um irmão grandão, musculoso. E o irmão disse: filho, você está triste mais do que os outros dias, você vive triste, mas você é triste. Mas foi, irmão, eu queria contar, não ia contar, mas é o menino, faz um mês que eu apanho, hoje eu vou para a escola com você. E o irmão grandão entrou e sentou do lado do menininho, e no outro dia o menino saiu no recreio, olhava para os outros, e daqui a pouco o irmão se afastou, os outros vieram, e quando vieram o irmão atravessou no meio e disse: que vocês querem fazer o que com ele? Ele disse: não, a gente não quer nada, a gente quer parabenizá-lo, porque ele tem um irmão muito forte. Deixa eu te dizer, o teu irmão é forte, o teu irmão mais velho é Jesus, ele protege você. Você tem proteção, irmãos. Aquele que está em comunhão íntima, que habita, que mora, que permanece, recebe a proteção de Deus, proteção divina. É uma cerca invisível. Daniel, o rei assinou o decreto: 30 dias sem orar, só fazer pedido ao rei. E se orar? Tem uns leões famintos aí, que já estão preparados. Vai jogar da cova dos leões. Aí Daniel, 30 dias sem orar? Eu não passo um dia, vou passar 30 dias sem orar. Eu prefiro morrer fisicamente comido de leões do que morrer espiritualmente sem orar. Aí Daniel escandalosamente abriu a janela para o lado de Jerusalém, dobrou os joelhos e orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, e os inimigos lá foram lá: ô rei, o judeu Daniel, não, mas Daniel é meu amigo, não, mas ele quebrou a regra aqui, a lei, e tem que ir para a cova dos leões. Mas Daniel, o rei mandou chamar Daniel. Eu passei a noite, tentei livrar, mas não tem jeito. O decreto é irrevogável. Não se preocupe não, rei, deixa. Se tiver pecado, o leão me devora. Aí lá vai. Botaram Daniel na cova. Os leões rugindo. Jogaram Daniel lá. Mas Daniel, irmãos, habitava no esconderijo do Altíssimo e descansava à sombra do Onipotente. Quando Daniel caiu na cova, e o rei passou a noite sem dormir, coitado. No outro dia de manhã, lá vai o rei apressado de madrugada: abre a cova aí. Daniel, servo do Deus Altíssimo, dá-se o caso em que o teu Deus, a quem tu continuamente adoras, tenha te livrado da boca dos leões. Aí ele só escutou a voz lá de cima: ó rei, salve para sempre, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Sai, Daniel, como foi essa história? Eu cheguei lá, quando eu caí lá, o leão estava rugindo. Quando me viram, daqui a pouco um leão passava perto de mim, ficava passando a juba da minha perna, eu alisava outro leão tudo de boca fechada, não devorava. Meu irmão, não tenha medo desses leões que estão rugindo ao seu redor: o leão chamado tribulação, o leão chamado crise, o leão chamado incompatibilidade, os leões chamados perseguição no trabalho. Esses leões estão rugindo, eles só fazem rugir, eles não podem tocar na tua vida. Se você está no esconderijo do Altíssimo, você tem proteção. Aplauda Jesus se você é o crente que está protegido. É aquela cerca invisível, irmãos, que o outro versículo vai dizer que Deus vai dar ordem aos seus anjos para livrar você de tropeçar em pedra. O pastor Zades, meu amigo, que deve estar me assistindo agora, vinha de Campina Grande com a pastora Gracita. Pastor Gracita dormindo do lado, ele dirigindo. Um caminhão na frente, uma subida. Do lado de cá, um abismo. E o caminhão deu sinal para ele ultrapassar na subida. E ele entrou. Quando ele entrou, uma Scania com uns farol desse tamanho. Ele disse: frear aqui, ela passa por cima. Aqui é abismo. Jogar para aqui eu bato. O que é que eu vou fazer? Fechou os olhos e disse: anjo do Senhor, agora é contigo.
me dá livramento. Ele me disse que sentiu invisivelmente alguma coisa, levantou o carro e colocou no acostamento. Quando ele abriu os olhos, o carro estava no acostamento, porque o Deus que nós servimos não é o Deus da história, do passado, simplesmente da Bíblia. É um Deus vivo e verdadeiro, que protege aqueles que confiam nele. Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e recebe proteção. Eu quero dizer, há proteção para você. Não tenha medo do assaltante, não tenha medo do assassino, não tenha medo da ameaça, não tenha medo do diabo, não tenha medo dos demônios. Você está protegido por Deus. Quem é que recebe mais, pastor? Qual é o quarto privilégio? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Sobre o eterno ele diz: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Refúgio e fortaleza são sinônimos. O que é uma fortaleza, pastor? É algo forte? Não, uma fortaleza. Eu estive em uma fortaleza no ano de 2011, a fortaleza de Massada. Fortaleza eram cidades construídas em grandes montanhas. Fortaleza de Massada, eu subi no teleférico 600 metros de altura, passava um meio dia, se fosse subindo as escadas a pé, mais ou menos. E lá de cima da fortaleza de Massada, eu olhava lá, via o Mar Morto, e via lá, eles demarcaram um local onde o exército romano ficou lá 6 meses tentando deter os judeus, mas não conseguia, porque estavam num lugar alto e forte. Quando eles tentavam subir, eles jogavam pedra lá, na cabeça eles caíam, jogavam óleo quente. Foi uma luta lá em Massada, e eles estavam lá protegidos, guardados nessa fortaleza. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Deixa eu te dizer, você não está num lugarzinho baixo, fraco, sem muro, quebrado. Você está no lugar alto, você está em Deus, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, e o demônio vê você aqui debaixo. Eles não podem tocar em você, porque você está protegido por Deus. Ele é a tua fortaleza, irmãos, o lugar inabalável, a estrutura inabalável. Quem está na fortaleza, o que é que ele tem? Ele confia em Deus, porque o texto vai continuar a dizer: sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio, é minha fortaleza, eu deposito a minha confiança nele. O que é que você confia? Você sabe o que quer dizer a palavra fé no hebraico? Emuná. Emuná quer dizer uma confiança que não depende da razão. Tem gente que confia no poder monetário dele. Se, de repente, o governo disser esse mês ninguém recebe dinheiro, o cara entra em colapso, se desespera. Ele confia na sua capacidade intelectual ou na sua habilidade administrativa. Mas ele não confia em Deus. O salmista diz: uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Quem confia em Deus obedece independente da circunstância. Quem não confia em Deus, faz como eu ia pregar a mensagem de hoje. Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei, mas ele colocou o eu dele como rei. Quando a crise chegou na casa do pão, Belém de Judá, Elimeleque pegou Malom, Quilom e Noemi e foi embora para Moabe, porque assim, a gente ficar quente vai passar fome. Como é que a gente... Noemi, como é que a gente vai sustentar esses 2 meninos aqui? Como se Deus fosse um Deus geográfico, como se a provisão fosse lá em Moabe. Aí, confiando em Moabe, ele vai, a tragédia se instaura. Morre os 2 filhos, ele morre, deixa uma viúva e 2 noras desamparadas. Aí, quando ela volta para a casa do pão, de onde nunca devia ter saído, aí Deus vai e mostra que a providência está para aqueles que confiam. Confia no Senhor, descansa nele, e o mais ele fará na tua vida. Cara, eu confio no meu dinheiro, então teu Deus é o teu dinheiro. Quem confia em Deus não vive aflito pelo futuro. Quem confia em Deus esquece do passado, descansa no presente,
porque o futuro dele, ele sabe que está nas mãos de Deus, e é um futuro de vitória, de êxito e de glória. Amém, queridos? Quem confia em Deus, o salmista disse assim: eu não me preocupei em coisas maravilhosas e grandiosas para mim não, porque tem... Mas o salmista tem problema? Tem, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como salmista? Eu fui para os braços de Deus, e como criança desmamada, eu fui sossegar a minha alma. O salmista diz: eu sou como um bebê recém-nascido, que está lá nos braços da mãe dele, amamentando, e a mãe balançando. Você acha que o bebê está lá preocupado? Meu Deus, o que é que eu vou fazer para pagar a luz desse mês? Meu Deus, e a feira? Meu Deus. Não, o bebê está nos braços da mãe, porque nos braços da mãe tem proteção. Debaixo da mãe ele suga a vida dele. Nos braços da mãe ele tem descanso, ele tem tudo o que ele quiser. Aí Deus encontrou Abraão, disse: Abraão, você confiou em mim, você saiu da sua terra, você saiu da sua parentela, você saiu da casa do seu pai, mas você tem que aprender a confiar mais. Eu vou me revelar a você com o nome que eu nunca me revelei. Eu sou El Shaddai, o maior dos maiores, Shaddai, Shad, que vem de peito de mãe. Abraão, vai para os meus braços, depende de mim, confia em mim, porque de mim vem a tua vida, de mim vem o teu sustento, de mim vem a tua proteção. Irmão, vamos confiar em Deus, não é confiar no governo, de A, de B, de C, de esquerda, de direita. A nossa confiança está nele, ele é a nossa provisão. Vamos para os braços dele, como criança está descansando nos braços da mãe. Amém, queridos? Confiar é viver como quem já recebeu a vitória, mesmo antes de vê-la, irmãos. É como o Jandinho pregou ontem: quem confia não vê gigantes, quem confia vê o Deus que derruba o gigante. Todo mundo, quem confiava na habilidade dele, quando viu o gigante, era de se tremer. Mas Davi dizia: tu vem a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem afrontaste Golias. Você não mexeu com Israel, não. Você mexeu com o Deus que tem exército no céu, que tem exército na terra. E é no nome dele que eu vou derrubar você. E derrubou. Então, confiança. No versículo 3, quem está no esconderijo do Altíssimo tem livramento. Veja aí. Ele te livrará do laço ardiloso e da peste perniciosa. Ele não somente protege, mas ele livra. A palavra livrar aqui no hebraico natizal é resgatar com força. A palavra laço aqui é armadilha oculta. Irmão, o inimigo tem armadilhas ocultas, escondidas, projetos para destruir a igreja. Mas Deus está entrando com livramentos invisível. Você está dormindo e Deus está comandando o anjo para te livrar sem você nem saber. Então, não temas as armaduras do inimigo. Livramento, eu me lembro da minha filha, eu já contei isso aqui, vocês já ouviram, vão ouvir de novo, não tem problema nenhum. Paulo disse: eu não vos canso de repetir e dizer a mesma coisa para vocês, porque é de segurança. E a Bíblia tem 4 evangelhos repetindo a mesma história que a gente lê todo ano, a Bíblia. Minha menina tinha 5 anos de idade, ela estava na casa de uma prima de Gorete chamada Catiúcia, com um anjo, a prima dela, de 2 anos de idade. Acho que ela tinha 5 ou menos de 5, não sei se era 5 ou 4, era bem criança ainda. E ela, lá no pátio da casa, uma piscina, Catiúcia lá nos fundos da casa, e ela pegou a mangueira e foi jogando água com a mangueira, jogando, e bum, caiu na piscina sem perceber. E começou a se afogar. E quando ela estava se afogando, sem saber nadar, ela disse tudo escuro na água, ela clamou por Deus, lá dentro da piscina, se afogando no coração. O Deus que lá de livramento, da história que meu pai conta. E ela diz até hoje que sentiu uma mão invisível entrar dentro daquela piscina e arrastou ela de lá. E quando Catiúcia ouviu o barulho, correu. Quando chegou lá, ela estava toda molhada, na beira da piscina, salva, liberta da morte, porque a Bíblia tem que se cumprir, e a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o refúgio, o fortaleza, e ele te livra, te dá livramento. Amém? 7º lugar, irmãos, cobertura, no versículo 4.
Ele te cobrirá com as suas penas. É o que eu falei, mostrei aqui, pastor, você tem cobertura. Quem está em Deus tem cobertura, a cobertura de Deus, a cobertura da liderança que Ele colocou sobre a tua vida, a cobertura espiritual da igreja, o cuidado de Deus. Em oitavo lugar, a fidelidade. Ele te cobrirá com as suas plumas, debaixo das suas asas poderosas tu te refugia. A tua fidelidade é o seu escudo e a sua armadura. Você que está habitando em Deus, você tem a fidelidade de Deus ao seu favor. A firmeza e estabilidade de um Deus que não muda, irmãos. Deus é fiel. Agora, Deus não é fiel a mim e a você, os seus caprichos. Porque tem gente que não, a Bíblia diz, ainda que eu seja fiel, ele permanece fiel. Leia o contexto. O contexto vai dizer, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Se nós o negarmos, ele o negará. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel a ele. Ao meu erro? Não. Agora, se eu for fiel a ele, ele vai demonstrar a fidelidade dele ao meu favor. E a fidelidade dele é inalterável, porque o caráter dele é imutável. Então, nós servimos a um Deus que cumpre o que promete. E não promete se não cumprir. E promete porque cumpre. Já está Balaão. Balaão, que eu vim, não queria vir, mas... Aí, então amaldiçoa o povo. Vai, abriu a boca. Vou agora lançar uma praga para destruir esse povo, amaldiçoar. E quando ele foi abrir a boca para amaldiçoar, aí Deus pegou a boca do falso profeta, e em vez de sair maldição, o profeta disse, Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele dito, não faria, tendo falado, não confirmaria. Eis que para abençoar recebi ordem. Deus o abençoou, não posso revogar. Não pode revogar por quê, Balaão? Porque ele é fiel. E se ele abençoou, quem vai amaldiçoar o que Deus abençoou? Você está abençoado, não tem demônio, não tem macumba, não tem mandinga, não tem praga, não tem olho gordo, não tem olho grande, nada que venha sobre a sua vida, porque um Deus fiel liberou a bênção dele sobre você. Simplesmente creia, meu irmão. Nono lugar, escudo. E eu vou passar para o nono e vou para o 10 para terminar. A armadura, veja o que diz aqui, ó. Ele te livrará do laço do passarinheiro, te cobrirá com as suas plumas, debaixo das suas asas poderosas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Por que nós vamos falar do escudo? Porque o escudo está na armadura. Escute, Deus é a tua armadura e Ele te deu um arsenal bélico. Por que Ele te deu uma armadura, um arsenal bélico? Porque nós estamos em um campo de batalha espiritual. Tem gente que veio para a igreja pensando que veio para a Disneylândia. Aí eu vim para cá, meus problemas todos serão resolvidos, né, pastor? Não, eu não vou mentir para você. Eu nunca vou ter guerra na minha vida. A vida cristã é um parque de diversões. Vamos ver o que é a vida cristã? Na ótica bíblica de Paulo. Porque aqui você vai ver que Deus te deu armadura porque você está numa guerra espiritual. Existe um inimigo contra você. Na verdade, inimigos contra você. Existe um sistema que é contra eu e contra você. Existe uma vida que não se ganha na facilidade. E a vida cristã é uma batalha. Olha o que Paulo disse. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes contra esse lado do diabo. Então nós temos um inimigo que o nome dele é diabo. Diabolos do grego. Diabolos. Bolos, aquele que vem. Bolos, jogar. Diabo quer dizer aquele que vem para jogar. Aí esse deu origem a caluniador. Por quê? Porque ele está sempre jogando pensamentos negativos, jogando desânimo, jogando acusação, esse é o papel dele. Diabolos.
E ele não está sozinho, ele tem um exército. Olha o que Paulo vai dizer. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é humana. Eu vou resolver com o meu advogado, eu vou resolver do meu jeito. Não, você brigue humanamente e você não será vencedor, porque se a tua guerra espiritual, se vence ela espiritualmente. Então vamos ver aí. Contra quem é a nossa guerra? Principados, arrer, príncipe de alto nível, de alta categoria, generais de batalha, potestades do ar, exúcia, autoridades, forças espirituais da maldade, pneumatos, poneria, espíritos de maldade. No mundo espiritual, a Bíblia diz é contra é pró, é aquilo que vai se aproximando, que vai chegando. Irmão, eu não sei se você já sentiu, o mundo espiritual das trevas está se aproximando do mundo dos homens de uma maneira tão violenta hoje que está difícil de conviver nessa terra. A guerra está travada, mas o Salmo 91 vai dizer, ele é a tua armadura. Nessa armadura, a primeira coisa que ele te dá é força, aqui ó. Contudo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, se fortaleça, irmão. Em que? No Senhor. Você quer vencer a guerra comendo picanha e tomando Coca-Cola todo dia? Você quer vencer a guerra comendo pipoca na Netflix 200 horas? Você não vai vencer essa guerra, você já perdeu a guerra desse jeito. Como é que eu venço a guerra, pastor? Se fortaleça no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Eu não perco o culto, eu me fortaleço no Senhor. Eu ouço a palavra que me fortalece. Como é que eu me fortaleço? Eu pego a Bíblia, eu como a palavra, o alimento, ela me fortalece. E na força do seu poder, Kratos, a força aqui, quer dizer, uma força que não fica pairando no ar, é uma força que vem para habitar e para dominar. Que força é essa? É a força que eu estou sentindo aqui nessa noite, a força da unção do Espírito. Essa força quer entrar em você, levantar você, colocar você de pé, dominar você, controlar você. Aí você não sai um soldado derrotado, cabisbaixo, ai meu Deus, ora por mim, tem misericórdia. Não, você será um soldado de cabeça erguida. Você vai marchar diante da adversidade, dos problemas, os demônios vão cair de um lado e de outro, e você vai passar, porque você está na força da armadura do Deus do céu. Aleluia! Força do seu poder, dunamis, poder explosivo. Há um poder de Deus essa noite aqui, eu estou sentindo ele. Esse poder quer tocar você, para você sair daqui essa noite de cabeça erguida e não se sentir um derrotado e uma derrotada diante desse problema, desse gigante, dessa circunstância diversa, dessa dificuldade. Armadura. E Paulo vai falar das armaduras. Ele vai dizer aqui, ó: estás, pois, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, o cinto da verdade, o cinto que sustenta a armadura, que protege os órgãos vitais, a verdade de Deus, irmãos. O que é a verdade de Deus, pastor? Santifica-me a verdade, Jesus diz, a tua verdade é a palavra. O diabo trabalha com mentira, ele coloca na sua cabeça que você não vale nada, que ninguém te ama, ele coloca na sua cabeça que você não vai conseguir, que você é um derrotado, ele trabalha com a mentira que você já perdeu, que não tem mais jeito, ele tem essas mentiras, mas essa noite ele é a armadura, ele é o cinto em torno da tua cintura, a verdade de Deus, a verdade de Deus vai contra a mentira de Satanás. Eu quero dizer que é mentira dele que você é um derrotado. Eu quero dizer que é mentira dele que você não vale nada. Eu quero dizer que é mentira dele que nada vai dar certo. A verdade de Deus é que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? A armadura é o que o salmista disse: você habita na esconderijo do Altíssimo, você tem a armadura. Aí ele vai dizer: calça os pés na preparação do evangelho da paz. Quem anda desequilibrado aí, tombando, caindo, os pés feridos, é porque está descalço. Mas está descalço porque quer. Está aqui hoje, eu estou trazendo calçado, soldado. Calça as tuas sandálias de guerra, porque aí você vai andar no meio do campo minado, as serpentes vão morder, mas não vão atingir você, porque você está calçado. E
Interessante que o calçado do soldado romano, ele vinha até o joelho, protegendo, e ele tinha cravos de pregos embaixo para duas coisas. Quando eles marchavam, fazia um barulho, e os inimigos estrondosamente ouviam o barulho. Deixa eu te dizer, tem um exército do inimigo que está fazendo barulho lá. É o barulho dos problemas, é o barulho. E você está, meu irmão, tem a postura de soldado, calça esse sapato e marcha, que quando você começar a marchar aqui, aí vai, o tropel do teu marchar vai dizer o demônio, olha, tem um soldado ali preparado, calçado com exército. Eu me lembro que um dia, igreja pequena aqui, não tinha ar-condicionado, tinha uma porta de madeira ali que era aberta. Aí a gente orando aqui no culto, um camarada chegou, botou um carro bem ali na frente, abriu o capuz do carro e botou um som estrondoso, atrapalhando o culto. O diabo me insultando para me lá, dizer um desaforo a ele, me agarrar com ele, e pronto, o pastor brigando. Aí o que é que eu disse? Igreja, fica de pé. E ele lá dentro do carro olhando para mim, demoniado, olha furioso. Eu comecei, esquerda, direita, eu piso no diabo. E toda a igreja marchando. Daqui a pouco, irmão, ele desceu do carro sem camisa, ficou olhando para mim, me encarando, bufando de raiva, e eu olhando para ele também, dizendo, não tenho medo de tu não, Satanás. Esquerda, meu irmão. Daqui a pouco ele deu meia volta, entrou no carro, acelerou e foi embora. Não sei para onde ele foi, mas nunca mais apareceu aqui, porque ele só faz fazer barulho. Mas daqui do lado tem um exército mais barulho dentro do que o dele. Nós vamos marchar. Glória a Deus. E o calçado tinha pregos, porque não poupava o inimigo caiu, eles pulavam, furava todo. Tem gente que fica com pena do demônio, pena do diabo. O pastor, a pastora conta lá de Barreiras, que um dia elas estavam orando lá e fazendo guerra contra Satanás. Aí o irmão, Senhor, tem pena dele, tem misericórdia. Dele quem, meu irmão? Do diabo. Mas meu irmão, que não, Jesus, salva ele. Meu irmão, o senhor está ficando doido, não tem mais jeito para ele. Não tem jeito, pastor, tem jeito para tudo. Para ele não tem mais jeito. Meu irmão, o diabo não brinca de ser diabo, não brinque de ser crente. Soldado, calce as sandálias, vamos pisar nele, porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás, é debaixo dos pés da igreja. Aplauda Jesus. Ele será a armadura e depois o escudo da fé. O escudo da fé, se esconda por trás do escudo. O escudo da fé era um escudo que ia dos pés à cabeça, que era feito de metal, mas coberto por couro. E muitas vezes o soldado colocava água naquele couro, porque o inimigo de longe lançava as flechas como fogo, e quando batia apagava. Escuta, o diabo está lançando flechas inflamadas aí para desanimar você. Vai para debaixo do escudo da fé da palavra, da água da palavra, vai apagar todo, e você vai avançando e vencendo. Escudo da fé, capacete da salvação, é a armadura do Salmo 91. Ele será a tua armadura. Irmãos, tem gente que acha que a salvação é só negócio emocional. Aí, eu sou salvo porque eu senti que sou salvo. Não, irmão. Salvação é capacete. Capacete se coloca na cabeça. O salvo tem que entender porque é salvo. A soteriologia começa também com entendimento. Irmão, blinda a tua cabeça com essa palavra de Deus. O capacete da salvação é a Bíblia. Não deixa penetrar na tua mente aquilo que o diabo quer que penetre na tua mente. Cubra a sua mente com a palavra. No dia da guerra, o salmista disse, eu me cobri com o elmo da salvação. E eu termino agora para a gente celebrar a ceia. O último instrumento dessa armadura, porque o Salmo 91 diz, que se aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ele será o seu escudo e a sua armadura, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra espada, aqui nesse texto, é mais sharia, que era uma espada não tão longa, curta, afiada, perigosíssima, mas pesada, que o soldado tinha que treinar muito e ter habilidade para usar a espada.
Paulo vai dizer, você tem uma espada. Pega na sua Bíblia aí. Olha, soldado, a espada está nas tuas mãos. Como é que está a tua espada? Enferrujada? Empoeirada? Você quer vitória? Não vai chorando, geme e chora. Que chorando, geme e chora, essa conversa do cantor antigo. Qual era o nome dele? Esqueci. Vai, quer vitória, vai chorando, geme e chora. Que conversa é essa? Quer vitória? Pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. A espada que tem 2 fios, 2 gumes, corta de lá e corta de cá. É defesa, mas é ataque. É interpretação, mas é aplicação. É Antigo, mas é Novo Testamento também. Use a espada de Deus essa noite, a palavra de Deus. O inimigo vem com uma espada enferrujada dele, dizendo, você vai morrer dessa doença. Aí você puxa a espada de Deus e diz, verdadeiramente ele levou sobre si as minhas dores e pelas suas feridas eu fui sarado. Aí ele vem dar uma espadada e vou matar, vou destruir tua família, vai todo mundo para o inferno na sua casa. Aí você puxa a espada e diz, vai não, Satanás, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, diz, serás salvo, tu e a tua casa. Aí ele vem, está faltando tudo, vai faltar comida, você vai morrer. Aí você puxa a espada e vai não, a palavra diz que o Senhor é o meu supridor, e a palavra diz em Filipenses 4:14, o teu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora. Pegue a sua Bíblia, Netinho, vamos cantar a música que você já sabe qual é. Sabe não? Vai saber agora. É aquela que você contou uma vez que eu peguei uma mensagem parecida como essa. Vamos ver como... Não, aquela lá de Anderson Freire. Não, de Anderson Freire. E dá certo, né? É o Salmo 91 e a guerra. Queridos, presta atenção. Essa é uma mensagem que Deus... Eu ia pregar outra mensagem, Deus trouxe essa aqui. Porque eu olhei para trás assim, o Espírito me disse, tem gente enfrentando guerras, lutas aqui, que precisam entender como vencer. Então você vence quando você usa a espada de Deus, as armaduras de Deus que eu falei, mas principalmente a espada. Agora, um soldado que vai para o campo de batalha sem saber manusear a espada, ele vai se cortar com a própria espada. Tem gente aí, irmãos, morrendo com a Bíblia na mão, criando heresias, invencionices. Mas essa noite eu vim aqui para dizer para você que você está... Aqui é um exército, você está sendo equipado. E hoje você vai sair daqui, se você crer, e você começar a colocar esses princípios aqui em ação, você vai sair daqui vencedor, vencendo e para vencer. Porque na verdade você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A gente vai cantar esse louvor. Efésios 6, exatamente. E aí você pode cantar os dois, aproveita e canta um e canta o outro, entendeu? A gente vai cantar esse louvor antes da ceia, e eu vou orar por sua vida, eu vou declarar a vitória de Deus na sua vida. Há uma unção de Deus muito grande aqui. Há uma unção de Deus liberada aqui, eu vou declarar. Hoje é o dia que Deus marcou para você sair daqui vencendo. Como vencedor, com a postura de vencedor. Vamos ouvir esse louvor. E daqui a pouco eu vou orar. Feche os teus olhos. Tua palavra trouxe salvação, do discernimento. Para o meu coração, ela leva a outra dimensão. Para combater o mal, o som de Deus transpirar na guerra sem dar
ali, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, com a mente protegida, segurando a espada. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. Dia mal te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, poder de Deus começa agora. Eu declaro vitória, 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 vitória. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão. Poder de Deus, poder de Deus. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, poder de Deus, defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus. De quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus. de quem é a vitória? É do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, Tenho o capacete da salvação. a coraça da justiça no meu coração. A coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés. O evangelho eu já tenho em minhas mãos. Espada, escudo, a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura muita precisão, me defendi, Poder de Deus. ataquei. Xarabacandaralabarabahá. Oh, rabacandaralabachai. Corete chobede cande. Xarabahala catarabarabachá. Queridos, todo mundo aqui enfrenta algum nível de batalha, de guerra. Eu também enfrento, nós enfrentamos. Eu sei que tem pessoas que estão enfrentando níveis maiores. Eu não quero constranger você e chamar você sozinho aqui para frente, mas eu queria que toda a igreja desse um passo aqui à frente. Deus está me pedindo para fazer isso agora, o Espírito. Toda a igreja dê um passo aqui à frente, e nós vamos cantar com essa música juntos. E quando nós estivermos cantando juntos, que eu não quero chamar especificamente quem está enfrentando uma guerra maior, então eu quero chamar toda a igreja aqui à frente. Pode deixar aí, Fábio. Toda a igreja aqui à frente, venham todos. Nós vamos cantar essa música com fé. E quando nós começarmos a cantar, você vai fechar os seus olhos, você vai ver as barreiras caindo. Você vai ver os cadeados sendo desmantelados, sendo quebrados, as portas fechadas se abrindo e os inimigos fugindo. E você vai pegar as armaduras de Deus. Quando a gente estiver cantando, a gente vai fazer um ato profético aqui. Eu vou orar e vamos vestir as armaduras de Deus espiritualmente. E Deus vai começar a visitar o teu parente,
que está doente no hospital, vai visitar você com cura agora, porque o poder dele está liberado aqui para curar também. Vai renovar as tuas forças, vai te dar vitória nessa causa. Essa noite é a noite de guerrear para vencer. Aleluia. Pode vir mais para frente, igreja, pode vir. Ele vai quebrar prisões hoje, cadeias. Pode começar. Você vai cantar junto. Vamos cantar juntos. Uma palavra trouxe salvação. Abra sua boca e cante. Coração, ela me leva combater o mal nas regiões. Isso guardei os meus pés e o meu segurando a espada, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei proteção, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. O currículo é de Deus está aqui. E na palavra estou de pé. E na palavra eu vitória. De amar te busquei quando li atrás o seu. Tua armadura usei com muita pressa. Defendi e ataquei. Levanta duas mãos assim. Levanta duas mãos. Diga assim: Pai, eu pego o capacete da salvação e eu coloco na minha cabeça. Coloca na tua cabeça. Eu declaro que a minha mente está protegida. Diga: eu rejeito o pensamento de morte, eu rejeito o pensamento de desânimo, eu rejeito o pensamento depressivo, eu rejeito o pensamento de fracasso. Eu declaro: o capacete da salvação está na minha cabeça. Só o que é verdadeiro, só o que é justo, só o que é justo, só o que é puro, só o que é puro, só o que é santo, só o que é santo, ocupa a minha cabeça e minha mente. Meus pensamentos estão em linha com a vontade de Deus. Bate seus pés no chão assim, diga: eu estou calçando. Eu estou calçando os calçados da preparação do Evangelho. Todos os meus inimigos, eu vou marchar por cima deles essa noite. Coloque a mão na cintura. Diga assim: eu me cinjo com o cinto da verdade. Nenhuma mentira vai ter lugar na minha vida. Levanta a mão assim. Faça assim, diga: eu estou escondido. Debaixo. Atrás do escudo da fé. Nem o dardo inflamado do inimigo vai me atingir. Coloca a mão no peito, diga: minhas emoções estão guardadas pela couraça da justiça de Deus. Segura a mão de Deus como quem está com a espada e diga: a espada do Espírito está nas minhas mãos.
minhas eu vou ferir com ela ferir os meus inimigos os espirituais. meus inimigos espirituais. Diga, eu estou coberto Eu estou pelo coberto sangue de pelo Jesus. sangue de Jesus. Eu vou contar até 3 agora. Você vai fechar os olhos e você vai ver no grito de 3 as muralhas caindo, a enfermidade indo embora, os demônios correndo, a salvação chegando na sua família, o problema sendo resolvido, a vitória estabelecida. 1, 2, 3, eu declaro vitória. Pode celebrar, canta, Nete, canta. Canta. Poder de Deus, as muralhas estão caindo agora, os muralhas estão caindo agora, a vitória chegou. Segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Receba poder, seja curado agora, seja cheio do Espírito Santo. Inabalável é minha fé, Ora, mana, canta, ao Senhor. E com muita precisão me defendi e ataque. O poder de Deus está atuando aqui. Igreja, Eu declaro enfermidades curadas agora. de quem é a vitória? É do povo de Deus. Igreja, Glória a Deus. de quem é a vitória? É do povo de Eu Deus. tenho o capacete da salvação, Eu tenho um capacete da salvação. a couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés, Da preparação, o evangelho, eu já tenho minha ação. espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A Poder de Deus. prevalecerá. Poder de Contra a Deus. igreja que não para de orar. Na palavra estou de pé, inabalável é minha fé. Um dia ao Senhor te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita precisão eu declaro a vitória estabelecida. A vitória estabelecida. Tome posse da sua vitória essa noite. Seja curado agora, seja curado, seja curado. A mão de Deus está te tocando agora. Seja curado, seja cheio. Receba ânimo agora. Receba fé no seu coração. E aplauda Jesus. Forte esse aplauso. Forte esse aplauso. Ora, mana, xere, candaraba, xandarabaca, ere, candaraba, xandarabababa, era, cataraba, xandarabarabaia. Ora, macataraba, xeira, barra. Glória a Deus. Aleluia.